Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um momento do nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Hoje aqui diretamente do nosso estúdio MAP, aqui na Estrada Pau Ferro, 258. E aos nossos internautas nós queremos já agradecer a participação, a presença, deixando aí os seus recados, as suas contribuições, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. E como sempre, nós temos uma temática muito especial. E hoje nós podemos dizer que o nosso estúdio está em festa. Está em festa, porque nós temos aqui a nossa querida Darcy Neves Moreira. Nossa querida Darcy. A Darcy, que tem uma trajetória lindíssima no movimento espírita, né? Recentemente, elaborou uma grande obra que é extremamente enriquecedora. Depois o Celso vai botar para a gente, mas eu vou mostrar aqui, eu não sei se aparece ao contrário, mas depois ele vai botar certinho, né? Olha só, antes e depois do berço. Darcy, é uma alegria muito grande ter você aqui, e a gente queria que inicialmente, depois dos seus cumprimentos, você falasse assim um pouco desse livro, como é que foi a história desse livro, que eu li realmente, está todo marcadinho aqui, está muito enriquecido. Eu vou até comprar outro novinho, olha só, está bem marcado, né? Fala um pouquinho então, querida. Boa tarde, né? Você vendo aqui. Bira, boa tarde. Posso chamar de Bira, né? Sim, Bira, sempre é Bira. Ai, querido, olha, muita alegria, né, estar aqui com vocês nesse estúdio, da gente estar assim. Primeiro, Bira é meu amigo há muito tempo. Bastante, né? A gente não vai dizer quanto, né? Desde quando tinha os cabelos estavam presentes. E os meus têm pintado. Mas a gente já tem uma caminhada longa de amizade, né? E aí hoje nós estamos assim concretizando, né, um encontro, né, uma fala, né, justamente a respeito deste livro, né? Que eu posso dizer para vocês que ele não é meu. Eu tenho a certeza, né? Alguma coisa, logicamente, que alguns comentários são meus, mas tem muita coisa dos amigos espirituais, né? Então, Bira, com muita alegria eu estou aqui dando boa tarde ou boa noite aos companheiros que estão acompanhando. Sim, né? Aí pelas redes sociais, dependendo do lugar onde as pessoas estão, é bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Isso mesmo. Tem aqueles que nos acompanham de longe, né? Então, Darcy, aqui no livro, nós temos temas assim, vou falar alguns temas, né? Que a gente vai destacar alguns pontos aqui. Por exemplo, de que maneira o espírito se prepara para uma nova reencarnação. Aí depois, o que acontece após a preparação nas colônias espirituais? Quem são esses amigos que participam do processo da nova reencarnação? Quem é esse espírito? Por que resolveu retornar? A gente olha para aquela criancinha, quem é ele ali, né? A importância, a missão dos pais, né? A aproximação da alma, né? A alma a Deus, né? Então são vários temas muito, muito significativos. E a gente vai começar aqui com esse item, Darcy, né, que você trouxe para a gente, de que maneira o espírito se prepara para uma nova reencarnação. É importante lembrar assim, que nós estamos aqui no MAP, né, Movimento de Amor ao Próximo, e aqui congrega seguidores, né, simpatizantes de várias correntes religiosas, né? Tem a base da doutrina espírita, mas muita gente nos acompanha. Então, às vezes a gente pode estar falando para quem já conhece o assunto, mas para gente que agora está começando a conhecer. Então, como é que a gente pode falar assim, pensando nesse público que talvez esteja
tendo esses primeiros contatos, como é que a gente consegue falar para eles sobre um tema assim tão interessante, né? Tão instigante, né? Eu acho que a gente podia começar assim, né? Acreditando que cada criança é um ser especial, não é? E como é que isso acontece? Nós somos seres únicos, né? E nós renascemos com potencialidade, quer dizer, com qualidade, com defeitos. E não é pelo fato de você ser aquele serzinho pequenininho que está acabando de nascer, que a sua vida que aquele momento, né, é o momento de uma folha em branco, né? E justamente por isso eu quis assim estar conversando com os pais no sentido de que eles pudessem observar, né, que este serzinho ele traz uma bagagem espiritual, né, e que a gente não sabe que bagagem é essa. Ele não é uma folha em branco, né? Ele não é uma folha em branco. Tem um antes, para aquelas pessoas que acreditam, né, vão estar entendendo aquilo que a gente está fazendo, está dizendo, né? Quer dizer, tem uma bagagem anterior. E essa bagagem anterior, né, de outras vidas. E eu acho que as pessoas que não conhecem muito bem vão poder identificar quando verificam assim. Vocês já observaram que cada filho tem uma personalidade. Interessante, é? Não é? Então a gente vê, mas saíram todos do mesmo útero. Mas é aí que a gente vai começar a entender que cada espírito, ele traz uma bagagem, ele traz uma identidade espiritual, ele tem uma idade. Acho que é importante a gente ver, porque quando as crianças vão crescendo, a gente observa, engraçado, tem um que é mais maduro, é mais centrado, aí o outro não, é assim, mais ingênuo, o outro já é um pouquinho mais, já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então isso significa dizer o quê? Que nós todos, nossos filhos, então, já que a mensagem, todo esse material, ele está voltado diretamente aos pais. Muito importante, né? E aí a gente, até porque, Bira, eu sou professora aposentada, né? E eu, um pouquinho antes de eu me aposentar, eu fiquei pensando, Darcy, você vai ficar aposentada para quê? Né? E aí eu tinha um padrinho de casamento que tinha uma creche. E ele sempre dizia, Darcy, vem cá dar uma ajudinha na creche e tal. E aí eu digo assim, mas eu tinha um horário muito fechado, né? E aí eu digo assim, não vai dar. Mas quando eu percebi que estava chegando o momento da aposentadoria, eu digo, agora eu vou. Então eu ficava lá, né, observando a chegada das crianças, né? Então isso era uma coisa que ele dava muita importância, o José Luiz. Então, vamos ver como é que as mães deixam essas crianças na creche. Né? E aí, como a gente estudou um pouquinho esses assuntos, né, da educação, a gente observava quem chegava, como é que os pais chegavam. E a gente, inclusive, fez alguns encontros de pais, né, para que eles pudessem, então, ter esse olharzinho para a criança, né? E a gente ouvia muitas informações. Por isso, eu comecei a pensar como seria bom que os pais pudessem, assim, conhecer um pouquinho mais a respeito da educação. Porque aí, Bira, eles não receberam, a gente percebia, por exemplo, como a creche era numa comunidade
em Nilópolis, né? A creche era beneficente. Então, o público-alvo daquele grupo eram as pessoas realmente carentes. Né? Então, a creche precisava funcionar para que os pais pudessem trabalhar. E é uma parte, assim, extremamente importante, né, esse acolhimento, né, essa orientação, né? Para que a criança também não ficasse na rua, não ficasse... Sim, é um trabalho, assim, essencial. E vem nesse caminho, né, Darcy, quando, antes de chegar, né, como é que a espiritualidade se movimenta de lá para cá? Porque, assim, quem está nos acompanhando, a gente está agradecendo aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, deixe a sua contribuição. Nós estamos com a Darcy, a nossa querida Darcy, né, do Movimento Espírita, da área de unificação do Conselho, né, do Sérgio, não é isso? E falando sobre o livro Antes e Depois do Berço. E nós estamos aqui refletindo um pouquinho de como se dá essa preparação da reencarnação. E aí, quem ainda não tem esse entendimento, o que a gente pode dizer assim? Você já falou do lado de cá. E do lado de lá, como é que é esse preparo? Assim? Isso parece ser muito interessante, até para nós mesmo que somos espíritas. O seu livro traz aqui, gente, mas quanta coisa que tem e que eu nem me dava conta. Inclusive no livro dos Espíritos, você tem, né? A sua obra, você vai citando, né, várias outras obras. Nossos filhos são espíritas, etc, etc. Mas como é que a gente pode falar de uma maneira que quem não é espírita possa entender o preparo antes dessa criança? Eu pergunto assim, todos nós já ouvimos falar em anjo da guarda. Né? Então, o que acontece? Antes daquela criancinha chegar, né, via encontro pai e mãe, né, aquela alma, ela combinou, conversou com os próprios pais, existem, né, na nossa atmosfera, embora a gente não perceba, os espaços que são as colônias espirituais. Para quem viu o Nosso Lar, o filme... Interessante, né? Então, eu achava tão interessante se as pessoas pudessem ver o filme Nosso Lar, né? Porque aí o que acontece? Essas colônias, não é só o Nosso Lar. Existem outras, né? Existem inúmeras colônias espirituais em que aquela alminha, ela se prepara para voltar, se prepara para renascer, né? E ela vai renascer no melhor espaço que puder para que ela cresça, né? Porque assim, é uma alma que ainda precisa, digamos assim, de algumas qualidades para ser, vamos assim dizer, a gente estava ouvindo um amigo espiritual dizendo na Terra, vocês não são passageiros, vocês são tripulantes. Então, por exemplo, para ser um tripulante, a gente precisa aprender muita coisa. Com certeza. Se você é passageiro, tudo mais. Então, eu só chego ali naquela aeronave, sentei. Mas se você é tripulante, você tem que aprender coisas mais. Então, meus amigos, nenhum de nós, nem as nossas crianças, elas renascem para ser simplesmente passageiras. Elas renascem, né? No primeiro momento são sim passageiras, né? A gente vai ver, elas vão depender muito dos pais, mas elas vão crescer e aquele trabalho que a gente fez desde cedinho é que vai ajudar a que elas sejam os tripulantes dessa nave e num determinado dia ser colaborador do universo, não é? Ser colaborador do universo, digamos assim, numa grande tarefa, mas aquela grande tarefa que já foi definida antes. Isso é que é importante a gente saber, né? Nós temos essa possibilidade de entender que nós trazemos uma tarefa, nós trazemos uma missão. Então você está dizendo assim,
que essa criança que agora chega para a gente, que está aí, as mamães estão na gestação, estão recebendo, a princípio eles têm já alguma coisa de uma tarefa a ser cumprida, é isso? Exatamente. Não vem tipo assim, o que será? Não, ele já tem alguma coisa na perspectiva a ser seguida, porque desse trabalho que existe na espiritualidade, onde todos nós, né, procedemos. A gente aprende muito, né, no plano espiritual. Né? E aí, o que acontece? É justamente lá que a gente se prepara. E aí eu vou reforçar aquilo que a gente falou, por isso é que você tem as ideias inatas. De onde você tirou, né, aquelas qualidades? A gente tem uma amiga, que é a Lúcia Moisés, ela diz que o netinho dela olhava para ela e disse assim: vó, telinha. O que você pensa quando uma criança diz isso? Hoje eu acho que a gente pensa na televisão, ou senão no celular, né? Sabe o que ele queria? Ele queria tela para pintar. Olha só. Ele queria tela para pintar. E aí a Lúcia começou a dizer: telinho, o que será isso? Vamos pensar. Aí a gente pede ajuda ao nosso anjo guardião. Aí ela falou assim: será que são aquelas telas? Exatamente. Quando ela comprou e deu para ele, ele ficou numa felicidade. E aí colocou os lápis de cor, as tintas, e ele começou a desenhar. Olha, que fantástico, hein? Essa é uma habilidade dele. Que já veio com ele. Já veio com ele. É uma aquisição, né? É, uma aquisição daquela alma. E aí a gente se pergunta: mas onde é? Como é que é isso? Né? Nós temos um amigo, né, que ele desde pequenininho ele dizia para o pai: eu quero ser médico. Desde pequenininho. E ele gostava, né? Aí o pai comprava todos aqueles brinquedinhos de estetoscópio e tal, e ele andava. Interessante, né? Então ele andava auscultando. Aí você veja bem, de onde vem aquilo? De onde vem essa aptidão? Aí com certeza tem alguém dizendo assim: engraçado. O meu filho desde cedo queria ser professor e ele queria que isso eu vi agora esses dias, né? E ele pedia a mãe para arrumar a sala de uma tal maneira que ele pudesse trazer as crianças para ensinar. Aonde? Muito interessante. Então você está dando as dicas, né, do que o espírito já traz, que a criança já está trazendo com ela, né? Já está trazendo. E aí existe toda essa bagagem que ele não vem zerado, ele vem com a estrutura e vem com tendências, né? Com tendências. Você sabe, eu agora me lembrei também de um caso de uma pessoa, a gente vai ouvindo, né? Sim, é ótimo. A gente ouve muita coisa, a gente vai anotando. Os causos ilustram muito, porque a questão conceitual às vezes fica assim, né? Mas quando a gente traz o caso que está trazendo, né? Nossa, isso fica com a mensagem, igual acontece com as crianças, a parte didática, né? A ilustração. Isso mesmo, né? Aí você sabe, então, tinha uma pessoa que ela começou a ver que o netinho dela, pequenininho, ficava olhando para o móvel da sala e ele ficava assim: olha só. Aí ela começou a prestar atenção. O que é isso? E ele ficava olhando. Ela se deu conta que ali naquele móvel, né, tinha uma série de garrafas de bebida. Que coisa! E aí a gente faz um parênteses, nós aqui não estamos falando contra a bebida. Sim. A gente vai fazer um pequenino recorte
observando como os nossos adolescentes estão bebendo. Sim, verdade. Muito, muito. E você sabe disso melhor do que eu. E o álcool, a cerveja, é uma porta aberta. Sim, é verdade. E aí, sabe o que ela fez? Ela esperou que a filha dela levasse para passear, etc e tal, e jogou tudo fora, tirou. Interessante. Entendeu? Porque ela falava assim, eu não sei se de repente ele é alguém que na encarnação passada... Sim, perfeito. Isso mesmo. Era uma pessoa viciada, trouxe, não é, essa condição, e ao ver as garrafas, a memória... Sim, perfeito. E aí ele estava lá. Perfeito. Darcy, nós temos um livrinho, isso tem em vários livros, né? Da doutrina espírita mostra isso, mas é um livro que foi pela nossa saudosa presidente Nilva, do Samaritano, né? Que foi a que fez esse trabalho através da psicofonia. O livro nós titulamos como Depoimentos do Além. E aí lá no livro tem uma situação dessa que você está falando, do espírito que estava reencarnando, e aí aquela experimentação, algo que aí vem as tendências. Se você encontra um meio que não está atento a isso, o meio vai favorecer. E daí, infelizmente, a gente sabe, né, e há algum tempo, até o nosso querido Formiga, que colabora muito com a gente nesse contexto, na Revista Internacional do Espiritismo, se não me engano, coloca lá que a chupetinha, você bota a chupetinha na cerveja para acalmar a criança. Então, assim, e a gente vê isso na parte clínica de algumas famílias que talvez já trouxessem aquela tendência ou foram estimuladas também a partir de agora. Então, esse exemplo que você está falando traz realmente esse cuidado dessa tendência que nós temos que ter essa atenção, né? E aí a gente já pode engatilhar por outra questão do seu livro, né? O outro item em que você fala assim, esquecimento do passado, como funciona, e aí você vai citar o Emmanuel, que tem uma citação muito interessante, né? Dos 3.000 dias, o que são esses 3.000 dias e como é que acontece o esquecimento do passado? Acho que a gente pode linkar uma coisa com a outra sobre as inclinações, as tendências que eles veem e esse cuidado que o meio tem que ter com aquela criança que está ali pedindo orientação, suporte, acolhimento e direcionamento. Você pode destacar essa parte do seu capítulo que você traz aí? Eu também fiquei muito impressionada. Esse material, né, a gente já tem lido, já tem estudado alguma coisa, mas eu fiquei muito impressionada quando o Emmanuel fala justamente a respeito dos 3.000 dias, né? É muito interessante essa expressão. O que significa 3.000 dias? Aí você sabe, eu faço assim uma continha. Minha gente, quando eu vou conversar com alguns pais, né? Eu digo assim, gente, 3.000 dias significam quantos anos? Aí eu queria que vocês me ajudassem. Aí tem sempre alguém lá, 3.000 dias dá 7 anos e alguma coisa. É isso, Celso? 7 anos e alguma coisa. E aí, então, Emmanuel, para quem não conhece, Emmanuel é um amigo espiritual. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar em Chico Xavier, né? E no filme do Chico Xavier, né, a gente vai ver o espírito Emmanuel, né, que ele vai ser assim como um amigo espiritual que vai acompanhar o Chico Xavier em toda a vida dele, né? É um educador de alta qualidade, né? E aí então
o Emmanuel vai falar com ele, escreve através dele, né, essa mensagem, né, que ele fala justamente a respeito dos 3.000 dias. E aí a gente diz assim, são 3.000 dias para educar, né, em que Emmanuel vai falar, né, a respeito... Página 42. Na página 42. 42 não, 62. 62, né? Em que o Emmanuel vai dizer assim, né? Que quando o espírito se organiza para a reencarnação, né? A criatura recebe então um corpinho novinho. Ele fala aqui dos implementos cerebrais. O corpo, né? Lindo o corpo dessa criança que é novinho. E aí então ele fala que existe assim uma hipnose natural. Fantástica essa expressão dele. Fantástico, né? Muito interessante. E ele diz aqui, né, que é como se aquele indivíduo, o espírito encarnado naquele corpo, ele tivesse assim numa fase de prostração psíquica, tá? Prostração psíquica, que significa dizer, o que é uma pessoa assim que está nessa fase? Ó, eu não sei nada, eu sei que eu estou aqui, eu tenho fome, eu preciso me alimentar, eu preciso que alguém me ajude a fazer minha higiene, a me ensinar a andar, a ter essa, vamos assim dizer, esse contato com a vida, porque eu não sei nada. Então, essa criancinha que a gente tem assim, que a gente está olhando, maravilha, os 3.000 dias, né? 3.000 dias. Tá falando mais ou menos 8 anos, exatamente. E aproveita assim que estamos do lado, está faltando quase 3 minutos para terminar o primeiro bloco aqui. Primeiro encontro. Então, assim, onde é que eu estou? Eu não sei, mas eu preciso viver, né? Então, o Emmanuel fala que desde o momento da concepção até os 8 anos, o espírito encarnado, aquela alminha, né? Ela está assim, olha, não sei quem sou, como funciona o que nós, espíritas, chamamos, né, de esquecimento do passado. Então, é uma nova, digamos assim, é uma nova experiência. E quem é que vai ajudar a esse espírito nessa nova experiência? São os pais. Papel relevante, né? Papel relevante. Então ele não sabe quem é, ele não sabe o que está fazendo aqui, ele está recomeçando uma experiência, como a gente falou, não é uma folha em branco, tá? Porque tem as questões, né, de herança do passado, mas ele está recomeçando. E aí o professor Ney Lobo, eu acho que eu coloquei isso também no livro, se não coloquei, ele disse assim, esse é um período de domínio total do educador. Fantástico, muito bom. Então, vejam bem a importância, né, do pai e da mãe, no sentido de apresentar o mundo. Princípios, valores, né? Princípios, valores, toda a questão a respeito de educação. E nessa hora, Bira, a gente assim, deixa crescer, que quando crescer, a gente resolve. Não, deixa eu resolver depois. A gente vai precisar estar atento desde o instante que concebeu. Muito bem.
Darcy, nós estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro encontro, né? E eu queria destacar aqui, a gente retoma no próximo encontro, né? Que você traz aqui no seu livro, depois dessa citação de Emmanuel, a pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Olha, Kardec já falando, e a gente vê essa atualidade, gente, lá nas entrelinhas, colocando toda essa riqueza de informação, e que você vê os outros autores depois vir complementando, né? Isso mesmo. Então, gente, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro encontro, né, com a nossa querida Darcy. Nós teremos outros, né? A gente gostaria de agradecer a participação, os comentários que já estão deixando aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, Darcy, você pode deixar um até logo, que a gente vai voltar para continuar esses nossos encontros. O que você pode deixar, assim, o que a gente vai abordar depois? Eu acho que a gente pode continuar a abordar um pouquinho mais desses 3.000 dias. Sim. Né? Que essas oscilações da criança no sentido emocional, psicológico, como é que é esse cuidado que possa ter com ela, né? Requer dos educadores, dos pais, um cuidado muito grande, né? Um cuidado muito grande, mas sempre, às vezes, os pais ficam assim, ah, meu Deus, mas eu não sabia disso. Olha só. Você saiba, você que é pai, é tio, é avô, você saiba que ninguém está sozinho nessa tarefa. E essa é uma notícia muito gostosa. Boa. Né? É muito boa. Sabe, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Está chegando. A gente vai conversar. Isso, perfeito. Então a gente agradece nosso primeiro encontro aqui pelo Movimento de Amor ao Próximo, agradecendo muito mesmo os participantes aqui pelas redes sociais. E a gente deixa a dica de vocês verem os nossos conteúdos, né? Tem uma enormidade de vídeos, né, de conteúdos doutrinários aqui na nossa página. E aguardamos vocês no próximo encontro. Então, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.